Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta e agora tô de volta de verdade. Quem acompanhou o canal viu que eu dei uma sumidinha nos últimos tempos. Eu até postei um vídeo aqui no canal falando de uma cirurgia que eu fiz no joelho, então foi um processo de recuperação bem difícil. E pra piorar tudo, eu ainda tive um problema de cálculo renal e precisei fazer uma segunda cirurgia. Então foram vários imprevistos nesse período, mas não abandonei o canal, não desisti e continuo aqui firme e forte. E o vídeo de hoje veio como uma mão na roda. Por quê? Com esse problema de pedra no rim, eu tenho um conselho importantíssimo para você antes da gente começar esse vídeo. Beba água. E essa foi uma das minhas motivações para fazer uma resenha desse filtro da Electrolux, que é o tipo de vídeo que vocês adoram aqui no canal, e contar tudo o que você precisa saber antes de adquirir esse filtro da Electrolux. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é com relação à estética desse filtro, que ele é maravilhoso. E como podem ver, ele é um filtro super compacto. Eu vou deixar as medidas dele aqui para vocês. Era exatamente o tamanho que eu precisava, porque a minha cozinha, o meu espaço é super compacto. E, além disso, ter um filtro em casa melhora e muito o consumo de água. Eu não tinha noção disso até eu adquirir um. Eu fiquei muito tempo sem ter um filtro e realmente, pelo fato de ter um filtro aqui, você pega a água e não tem preguiça. Preguiça de beber água é triste. Mas essa é a realidade, às vezes abrir a geladeira, você acaba esquecendo e com ele visível na sua cara, você bebe água com mais frequência. E mesmo assim não me ajudou com as pedras no rim, mas tudo bem. O primeiro ponto que era uma preocupação era com relação ao consumo de energia. Eu não percebi mudança na minha conta de energia, então isso foi muito bom. Segundo ponto, a gente não teve problema com a instalação. É uma instalação padrão de um filtro, a gente seguiu todos os procedimentos certinho de deixar escorrer a quantidade de litros de água para purificar o filtro. Então, instalação, fiquem tranquilos que vocês não contem. Terceiro ponto, ele é compacto e filtro normalmente é um trambolho. Então, esse filtro, se você está buscando alguma coisa compacta para uma cozinha planejada, é muito legal. E último ponto positivo é o preço. E esse, gente, foi um grande atrativo, porque a Electrolux é uma marca super conhecida e eu pesquisei muito preço de filtro. Quem me conhece sabe que eu adoro pesquisar muito antes de comprar. Eu não saio comprando o que vejo pela frente. Tanto que eu preparei um vídeo super especial que eu vou deixar aqui no box de informação, dando dicas para você que também gosta de economizar no momento de comprar pela internet, hein? E eu consegui comprar esse filtro pela bagatela, vamos dizer assim, de R$450. Com o frete saiu quase R$500. Mas, gente, pesquisando hoje, no atual momento, né, onde as coisas estão tudo mais caro, eu cheguei a ver esse filtro por R$1.200. É uma diferença de preço muito grande. Então, a minha opinião vai ser baseada no preço que eu paguei, né? Vamos colocar R$500. Mas hoje, olhando por R$1.200, você tem muitas outras opções de filtro e aí eu acho que vale a pena você pesquisar um pouquinho melhor antes de fazer sua aquisição. O preço mais barato que eu achei foi uma média de R$700. Então, dá uma pesquisada e tenha paciência para ter certeza de que você está fazendo um bom negócio. E um ponto que eu gostaria de trazer também é com relação à pressão do filtro. Eu tinha muita insegurança com essa questão, porque eu vi muitas reclamações sobre esse filtro com relação à pressão de água. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui agora, dele saindo a água para vocês terem uma ideia de como que é a pressão aqui em casa. Só que, gente, a minha instalação é com a água da rua, então eu tenho uma pressão de água muito boa. E eu acredito que você vai ter sérios problemas se a sua pressão for da caixa, por exemplo, porque esse é um filtro que ele não tem pressão, ele simplesmente sai a água e por uma mangueirinha, ele passa por uma mangueirinha muito fina. Então, realmente, eu acredito que vai interferir se você não tiver uma pressão boa. Esse resultado positivo para mim, que é com relação à pressão, como vocês viram,
como vocês estão vendo, ele enche muito rápido, é porque a pressão da minha água é muito boa, então, da minha casa é muito boa. Então, eu não tenho problema com isso. Para mim, foi um ponto super positivo. E agora, vamos falar dos pontos de melhoria, ou pontos negativos, como você preferir. Eu particularmente assustei com o barulho do filtro. Eu achei inclusive que ele estava com um defeito nos primeiros dias, até eu entender que realmente era o barulho dele. Eu vou deixar um vídeo para vocês darem uma olhadinha. Segundo ponto, a capacidade de armazenamento dele é 800 ml. Não chega a ser 1 litro de armazenamento de água gelada. Isso tinha sido um ponto de dúvida para mim antes da aquisição, mas como em casa é só eu e o meu marido, eu resolvi arriscar mesmo assim. Então, por precaução, eu sempre deixo uma garrafa de água gelada dentro da geladeira para caso eu receber visita, porque 800 ml de água não é nem uma jarra de suco, né? Eu não tenho problema com isso porque nós somos só em 2, então é o tempo da segunda remessa de água refrigerar e a gente consegue sempre beber água geladinha. Mas se você tem uma família grande, eu já não te indicaria tanto assim. Eu recomendo um filtro que tenha um armazenamento maior, porque aí você vai acabar bebendo água quente, né? Então eu filtro a água e deixo uma reserva dentro da geladeira. Terceiro ponto de melhoria é que quando você libera a saída de água dele, ele sai um outro jatinho de água. Dá uma olhadinha para ver se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Bom, isso é muito ruim, principalmente para quando você vai encher garrafinha, por exemplo, que a garrafa dá exatamente essa saída de água e aí acaba saindo água por um outro furinho aqui e molha, né? Na verdade, a água acaba ficando nesse armazenamento, mas não é legal, não é algo que eu tinha visto ou que eu esperava que fosse acontecer. Uma outra questão que vale a pena você ficar de olho é que ele não funciona sem energia elétrica. Então, é importante ter uma água reserva mesmo, porque se acabar a energia na sua casa ou se você mora num lugar que tem problema de queda de energia constante, provavelmente você vai ter problema para beber água gelada ou água filtrada, porque ele não funciona nada se não tiver energia, porque o acionamento dele é feito através de energia elétrica. E uma outra questão é que ele é extremamente sensível ao toque. Isso é muito bom, mas também acaba sendo um ponto negativo, porque vira e mexe eu vou limpar ou eu esbarro simplesmente e ele libera a saída de água, eu levo um baita susto. Mas eu acho que é importante apresentar para vocês, mas é positivo porque é o que a gente espera de um filtro com touch, né? E acaba sendo negativo porque ele é extremamente sensível e você não consegue limpar e nem nada disso. Então, quando vai fazer a limpeza, tem que sempre deixar um copo embaixo, porque ele vai ligar, com certeza ele vai acionar. Bom, gente, então essa é a minha opinião, são todas as observações que eu fiz no decorrer de todo esse tempo usando o filtro. Eu ainda assim indico ele sem dúvida. Como eu disse, ele tem um preço muito competitivo comparado aos outros filtros, mas talvez no atual momento, com um preço muito elevado, eu acho que vale a pena você pesquisar e, se você puder, esperar um pouquinho para fazer a aquisição, porque no valor médio de R$500 é um investimento que vale super a pena, mas beirando a casa de R$1.000, eu acho que você tem muitas outras possibilidades. Então, para o preço que eu paguei, está aprovadíssimo, ainda não tive problema de manutenção, a troca de filtro dele é super fácil e eu super recomendo, porque além dele ser prático, pequeno, ele ainda deixa a cozinha linda, né, com um toque super moderno. Ah, e um ponto importantíssimo que eu estava quase esquecendo de mencionar é com relação à capacidade de refrigeração dele. Gente, ele não é um filtro que deixa a água extremamente gelada, sabe? Do copo ficar trincando. É uma temperatura de geladeira tradicional, não uma geladeira muito boa. Mas, pra mim, tá ok, é o ideal, é mais ou menos o que eu esperava, mas ele não é um filtro extremamente gelado. Bom, é isso que eu tinha pro vídeo de hoje.
Se você tem alguma dúvida que eu esqueci de comentar, não esquece de deixar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder você. Dá aquele joinha para fortalecer o meu canal. E um grande e enorme abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.